todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Eu sou a Juliana, Head de Associações e Tecnologia aqui do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, e é um prazer ter você mais uma vez aqui com a gente no nosso canal. Hoje eu estou com uma pessoa super bacana aqui, vou ler a mini bio dele, é o Alex Marçom. Ele é CEO e membro do Conselho de Administração da Cristal Holding. Em mais de 30 anos do setor industrial, ele liderou unidades de negócio de grandes empresas no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, até se encontrar e se apaixonar pelo universo das empresas familiares em Santa Catarina. Atualmente, o Alex, ele colidera a filial do Instituto Capitalismo Consciente Brasil lá em Santa Catarina, e com o propósito de inspirar caminhos conscientes para as organizações. Alex, vou puxar você aqui na tela. Seja muito bem-vindo, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Prazer também, Ju. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de ter essa oportunidade de bater esse papo aqui contigo. Tenho certeza que vai ser um papo super legal, super agradável. E vou pedir para você contar para a gente sobre a Cristal, para a gente abrir o nosso episódio falando um pouquinho da holding. Legal, muito bom. Bom, a Cristal é uma holding de empresas industriais que tem origem com a Rudolph, né? A Rudolph é a empresa que dá origem ao grupo. A Cristal é a holding que nasceu em 2020, né, para consolidar, além da Rudolph, que vai fazer 50 anos já de história agora em janeiro, né? A Rudolph foi fundada em 1973, fundada aqui por imigrantes alemães que vieram para o Brasil em 1953, né, para o seu Alfred e a dona Crista. Eles é que dão nome a Cristal, né? Cristal é a junção dos nomes da dona Crista e do seu Alfred, são os nossos fundadores. Eles vieram da Alemanha, de Hamburgo, em 1953, para fundar aqui em Timbó uma fábrica de relógios. Veja só, Juliana, que maluquice. Eles fizeram lá naquela época, né, nos anos 50, hoje a gente chama do nome bonito de engenharia reversa, né? Eles copiaram um relógio despertador suíço. Eles não, né? O seu Alfred, na verdade, junto com o seu Otto Herweg, que era esse alemão que já estava aqui em Timbó e que convidou, então, o amigo ali, o seu Alfred, para vir para cá e começar esse projeto com ele. Então, a Rudolph nasce assim, nasce na garagem do seu Alfred, né? Filho mais velho, Wolfgang, vai para São Paulo estudar engenharia. Quando volta para cá, tira a empresa da garagem e constrói o resto dessa história. Hoje ele é o nosso presidente do conselho, principal acionista. A Cristal une, além da Rudolph, também a Usitim, a Rufix e, mais recentemente, a RUP, que é a nossa unidade voltada à inovação e desenvolvimento de novos negócios, a mais novinha do grupo. Olha só, que história super bacana, adorei saber mais de vocês. E por que vocês se aproximaram do capitalismo consciente? Qual foi a sinergia? Bom, eu acho que tem alguns aspectos em que dá para abordar essa questão, né, Ju? Assim, tem da minha parte individualmente, assim, eu respiro isso com muita natureza, né? Acho que para usar aquele jargão tradicional, eu encontrei minha tribo, né? Acho que a gente ouve bastante isso dentro dos nossos círculos, né? E de fato, assim, eu tenho, como você colocou ali na mini bio, né? Eu tenho já mais de 30 anos de atuação, acho que meus cabelos brancos aqui acabam me entregando. Eu comecei está misturada com o cenário ali, nem dá para ver. É verdade. Eu já faço de propósito isso. Eu comecei já no setor industrial muito cedo, com 14 anos. Eu sou um paulista de São Bernardo do Campo, né? E cresci vendo a fábrica da Volkswagen da janela de casa, e com 14 anos me enfiei lá dentro. Entrei na escola Senai, que ficava dentro da fábrica, e nunca mais saí do setor industrial, né? Então tive uma carreira, passei pela Volkswagen, depois tive um tempo na Delphi, fora do Brasil, 7 anos, e tudo. Quando voltei para cá, como você falou na bio, caí aqui nesse universo das empresas familiares de Santa Catarina, por opção, e realmente me apaixonei por ele, e justamente porque eu consigo enxergar muitas possibilidades de fazer aquilo que eu acredito, né? E que começa muito justamente naquilo que nós temos como modelos de referência no capitalismo consciente. A Rudolph, ela tinha isso muito já no seu DNA também. Veja só, a Rudolph tem uma política do comecinho dos anos 90 que deixava explícito já naquela época o compromisso com o desenvolvimento dos stakeholders e com o compartilhamento de valor com os stakeholders, né? Isso não era ainda tão comum naquela época, né? Mas isso está bem, a política chama, inclusive, ali,
cada grupo de stakeholders fala em colaboradores, em acionistas, e vai até a comunidade, né? Estabelecendo esse compromisso que acho que realmente coloca muito do que é uma característica natural da Rudolph e que a gente, ao longo desse processo que se deu nos últimos anos de transformação cultural, que a gente aprofundou e equipou um pouco mais para que isso se tornasse, de fato, algo praticável, né? Eu acho que o capitalismo consciente possibilitou para a gente justamente olhar para esse modelo de referência e poder avaliar como nós poderíamos colocar aquilo que nós acreditamos na prática de fato. Inspirador, né? Isso que é bem, bem bacana. E você pode contar para a gente quais as práticas conscientes que vocês têm? A gente tem bastante seguidor aqui no canal, é sempre bacana a gente colocar as práticas das empresas, né? Para inspirar ainda mais quem está nos assistindo. Aham. Ju, acho que dá para a gente colocar uma série de questões e vamos ver por onde que a gente vai aqui nessa conversa, né? Mas eu começo até nessa questão, por exemplo, se a gente for olhar para os nossos pilares, né? Para os pilares do modelo de referência do capitalismo consciente, talvez para buscar um pouco de referência de onde identificar as práticas mais relevantes, né? Eu citei ali, então, essa questão de integração dos stakeholders, né? De que era e que é algo muito, muito natural da Rudolph e que deriva muitas práticas, né? E eu acredito muito que esse é um pilar que ele tem muito de fundamento com relação àquilo que se estabelece de paradigma a partir do qual o restante do modelo acaba brotando naturalmente, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em propósito, né? A própria visão de stakeholder já nos convida justamente a olhar para essa questão do propósito maior. Nós tivemos ali, Ju, eu acho que é muito, muito relevante nessa questão, o trabalho que a gente fez de transformação cultural guiada pelo nosso propósito, né? Então, nós tivemos o mergulho no propósito da organização, foi algo que foi fundamental no meu processo de sucessão na empresa. Eu assumi a Rudolph num primeiro momento, né, em 2000, eu sou CEO da Rudolph desde 2015, né, eu entrei aqui em 2012, 2015 me tornei CEO da Rudolph, e desde aquele momento, em 2014, a minha arqueologia, quando a gente foi anunciar a nossa declaração de propósito para o mundo, né, eu fiz esse trabalho de arqueologia para ver onde é que tinha começado essa conversa, né? E ela tinha começado em 2014, né? O meu trabalho com os acionistas, tentando me aprofundar justamente na essência da organização. E eu falo sempre isso, que para mim, uma das o que acabou sendo uma ferramenta fundamental para o sucesso, acho que a gente pode dizer, nesse momento do processo de transição, né? Veja só, as estatísticas dizem que a grande maioria das sucessões de empresas familiares para CEOs de mercado, como é o meu caso, né? Ela não passa dos 2 anos, né? Acho que é o que a estatística vai colocar, uma grande maioria dos processos que acabam sendo frustrados, né? E eu já estou há 7 anos aí, e acho que esse mergulho na essência ele foi um passo fundamental. E ele foi esse mergulho justamente que nos permitiu revelar o que nos move como organização, né? O que faz, o que dá sentido para a Rudolph, né? E hoje para a Cristal. O propósito da Rudolph ele foi adotado pela Cristal, quando a Cristal deixou de ser só um veículo de gestão patrimonial, digamos, né? É muito comum que a gente tenha holdings que sejam patrimoniais, né? Mas a Cristal ela se tornou um veículo de gestão estratégica, um veículo de integração das empresas do grupo, e a partir dali ela adotou também esse propósito da Rudolph, que é declarado como inspirar e desenvolver pessoas para a excelência, né? Eu costumo dizer, Ju, que esse é um propósito que ele não trata muito, e às vezes as pessoas trazem questionamentos dessa forma, né? Fala, poxa, uma empresa industrial, vocês fabricam produtos para a cadeia automotiva, né? É onde a gente se situa muito, né? Uma empresa super tradicional, né? Como é que esse propósito está tangenciado ali, né? E, de fato, assim, eu enxergo o nosso propósito, e acho muito legal quando declarações de propósito vêm dessa forma. Eu costumo dizer que é um propósito generativo, né? Ele não faz a coisa que nós fazemos, ele gera um sistema, um processo capaz de fazer tudo aquilo que a gente tangencia nos produtos e serviços com os quais a gente serve os nossos clientes, né? Então, essa acho que é uma prática muito legal, e a partir dela, né, dessa clareza de propósito, é que a gente derivou os processos que atuam justamente nos outros 2 pilares que eu ainda não falei, né, que é o pilar de cultura consciente e de liderança consciente.
Então, a declaração que nós saímos foi justamente de vamos mergulhar agora num processo de transformação cultural guiada por esse propósito e que, por sua vez, arrastou todo o time de liderança para esse processo de transformação, não só como líderes, né, mas de uma transformação interna também, de olhar justamente para como é que a gente troca um pouco das lentes, né, e coloca lentes mais atualizadas para a gente enxergar o mundo. Quando a gente está com o propósito bem desenhado, bem definido, os outros pilares, eles parecem que eles engrenam mais fácil, né? Eu acho que um pilar, assim, uma opinião extremamente pessoal minha, o de cultura é o mais difícil de todos, né? Mas quando a liderança está engajada, a cultura vai também junto com o propósito. Muito linda a tua história, tua fala, tua trajetória aqui. Cultura é reflexo da liderança, né, Ju? Tem uma frase que eu acho muito legal do Richard Barrett, que ele fala assim que a cultura ele faz essa referência, né, de que cultura é reflexo da liderança. Se você quer mudar a cultura, ou os líderes mudam, ou a gente muda os líderes. Então, assim, eu acho que, de fato, não é o caso de se usar isso no tom de ameaça, obviamente, né? Mas é justamente de dar essa clareza, né, de que o único caminho é justamente esse. Nós estamos todos os dias forjando a cultura com tudo aquilo que a gente diz, que a gente faz, né? Tudo isso está forjando realmente no dia a dia. E é bom que quando a gente também tem a nossa mudança interna, né? Não só nós somos um só, né? Tanto dentro do trabalho quanto em casa. Nós somos um só. Então, muitas vezes o reflexo do trabalho, a felicidade no trabalho, o bem-estar no trabalho, a saúde no trabalho, reflete tudo que a gente está vivendo na nossa vida pessoal também, né? Então, encontrar essa harmonia também é fundamental e é proveitoso, né? Bem bacana. Eu quase derrubei meu óculos aqui, por isso que eu me atrapalhei aqui. Quase caiu aqui no chão. Mas, Alex, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Vocês, como indústria, né? A gente já passou por um período muito difícil da pandemia, graças a Deus ela já foi embora. E algumas coisas tiveram que, com certeza, ter adaptadas aí na fábrica de vocês. Quais foram os desafios que vocês tiveram que adaptar durante a pandemia e o que disso ainda persiste? Vocês continuam fazendo, né? Muito legal. Ju, veja só, né? Vou colocar um pouco de cronologia aqui, né? A gente trabalhou em novembro de 2019. Nós trabalhamos um grande evento com todos os nossos colaboradores, a gente chamou de Inspiração aquele evento, né? Onde a gente trabalhou justamente essa questão a gente anunciou a transformação cultural guiada pelo propósito, novembro de 2019, né? Nossa, alguns meses antes do mundo virar de ponta cabeça, né? Foi uma coisa assim que... E isso acabou... Isso acabou, no fim das contas, sendo um instrumento extremamente poderoso para lidar com aquilo, né? Nós tivemos uma atitude muito corajosa logo no começo da pandemia, em março de 2020, quando a coisa realmente explodiu, né? E nós todos estávamos nos sentindo sem chão, né, Ju? Eu me lembro que eu fiz uma live até logo no começo ali com a nossa turma toda. Foi a primeira vez que a gente juntou ali, né? Somos um universo de 700 pessoas, né? E a gente juntou todo mundo que a gente pôde numa live pela primeira vez, e eu usei uma... no lançamento da filial, né? Desculpa? Foi no lançamento da filial, né? No lançamento da... Não, eu digo com o público interno da empresa. O público interno, me perdoa. Isso, eu estava entendendo que você estava falando do movimento. Sim. A gente convidou e essa foi uma prática de comunicação que a gente adotou durante a pandemia. A gente tinha ali, a gente marcava ocasiões para fazer anúncios, para discutir a situação com o pessoal, né? E eu lembro que eu usei um vídeo que é muito legal, até uma referência, um vídeo do YouTube, que é de a parábola do trapezista, né? Não sei se você já viu isso daí. Eu ainda não vi. É muito bacana, vou te encaminhar depois. E ela fala justamente assim de como é que a vida se parece com um número de trapézio, né? Que a gente está agarrado na barra do trapézio e a gente tem aquele espaço do vazio, onde a gente acredita que tem uma outra barra chegando, né? A gente larga daquela barra e acredita que tem uma outra barra chegando, onde a gente vai se agarrar para continuar
a vida, né? E a gente estava justamente nesse espaço vazio entre barras, né? E todo mundo estava se sentindo dessa forma. E a gente teve uma atitude muito corajosa lá no começo que a gente fez por convicção, que foi de anunciar que nós não demitiríamos ninguém. E é uma coisa assim que dentro do setor industrial, né? Obviamente, quando eu falo de trocar as lentes, de olhar para paradigmas, né? O que se respira normalmente se eu tenho uma variação de demanda, eu estou tendo menos demanda, eu preciso de menos gente, eu vou fazer as adequações, é o que normalmente, é o que a cartilha do MBA ensinaria para a gente, né? E a gente teve essa atitude corajosa por acreditar justamente no poder de transformação, no poder de criação, no poder de colaboração das pessoas, né? Então, nós falamos assim, nós acreditamos que nós estaremos melhor preparados para atravessar essa pandemia juntos. Nós não sabemos como ainda, portanto, nós precisamos de vocês, né? Então, isso também veio, Ju, assim, com esse chamado para o protagonismo, né? A gente realmente colocou isso para falar assim, ó, nós vamos atravessar junto, não quer dizer que eu estou aqui para te dar a mão e eu tenho algum superpoder, alguma coisa que eu vou ser capaz de resolver isso sozinho. Né? A gente também não sabe, né, o que vai acontecer, né? Porque Exato. Teve muito isso também, né? A liderança foi pega de surpresa, todo mundo foi pego de surpresa, né? Então, assim, e aí? Assim como você não sabe, eu também não sei o que vai acontecer, mas vamos junto, né? Vamos juntos, exatamente. Assumimos isso como uma verdade, muito bom. Acreditando até mesmo que o que depois acabou ocorrendo, né, que foram até mesmo os mecanismos de flexibilização de jornada que a gente acabou utilizando, tivemos que recorrer a todos os artifícios possíveis, né? Mas fizemos lá complementação de renda para essas famílias que perderam renda com a situação de jornada e tudo isso. E quando você fala de efeitos duradouros, né? Eu acredito muito até mesmo tudo que nós temos alcançado, né? Com a criação da Cristal que veio depois disso, de todo esse movimento de desenvolvimento de novos negócios que deu origem à Hub, que está voando nesse momento, consolidando muito de tecnologia de que nós temos dentro do grupo e tangibilizando isso através de outros modelos de negócio, começou naquele movimento, naquele chamado ao intraempreendedorismo que a gente lançou junto com esse anúncio de que estamos juntos, vamos junto que a gente vai mais forte, né? Então, isso é o que salta, assim, para mim. Mudou muita coisa a pandemia, né, Ju? Mas isso, para mim, é o que salta realmente como algo que foi muito... Uma decisão muito acertada, no fim das contas, e que tem, com certeza, reflexos até hoje. Vim aqui na minha internet, mas eu consegui... Você está me ouvindo, Alex? Sim, eu estou te ouvindo agora, sim. Uhum. Me ouve? Sim. Eu dei uma piscadinha aqui na internet, né? Mas não... Mas eu consegui escutar. A gente está com um delayzinho aqui, agora eu acho que é por conta da conexão, mas vamos em frente aqui. Alex, muito obrigada, você é sempre muito solícito, sempre muito gentil, atendendo aqui os nossos pedidos. Eu sempre gosto de ouvir você nos eventos da filial de Santa Catarina, sempre muita inspiração para as participações na reunião, enfim. Você é sempre um líder muito ativo na nossa filial e percebo que teu carinho, né, falando aqui comigo agora, né, nessa gravação, enfim, é o mesmo do que de fora do ar, e eu estou muito contente de estar gravando esse episódio aqui com você e conhecer um pouquinho mais de você, que esse é você, né? Esse é você mesmo. Isso é muito bom. E aí não está combinado aqui, eu sempre faço uma brincadeirinha aqui nos episódios, não está combinado, mas com esse carinho todo que você tem na tua fala, se você puder, vou te pedir, não sei se você pode. Se você puder deixar uma mensagem aqui para os nossos seguidores, que venha do seu coração, sabe? Que inspire as pessoas que estão nos assistindo. O que você falaria? De motivação. Que legal, né? O que ficou nessa sua última fala aí? Você falou, esse é você, né? E isso, para mim, acho que tem um sentido especial, assim, no sentido de ser algo que eu sempre comento muito com o pessoal aqui na empresa, né? A gente, quando chega para trabalhar, não é possível a gente viveu muito tempo com aquele paradigma de falar, olha, não, no trabalho nós temos que ser assim ou ser assado, né? Não é possível a pessoa passar pelo relógio de ponto, pendurar tudo ali, os problemas que ela tem em casa, pendurar, né, os valores dela, pendura tudo ali, entra para trabalhar e depois pega na saída, né? Então, isso para mim é sempre muito vivo e eu acho que é o tipo de coisa que a gente não pode aceitar nada diferente do que um lugar para trabalhar onde a gente seja respeitado pela nossa individualidade, que a gente tenha realmente essa
o que talvez hoje ainda seja um privilégio, de certa forma, né? De poder ser autêntico em tudo que a gente faz, né? E acho que as empresas que percebem, por outro lado, a potência que isso gera também, né? De quando as pessoas podem ser elas mesmas, né? Uma coisa tão simples, né? Que a gente está falando, deveria ser o óbvio, né? Mas às vezes é nas coisas simples assim é que realmente estão as grandes mudanças. Eu acredito muito justamente nessa questão de mudança de olhar de liderança, né? Teve um negócio que eu falei ali de passagem em alguma questão também, que é essa coisa da cartilha do MBA, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo para a turma, assim, a gente precisa questionar algumas coisas, né? Tem muita coisa que a gente acredita, que a gente tem hoje como verdade absoluta, que são crenças construídas com base num mundo que não existe mais, né? Então, assim, a gente ter sempre esse olhar renovado para as coisas aí. Não sei se eu tenho, né? Não tenho uma contribuição brilhante assim com relação a essa tua questão, mas me ocorre justamente a importância dessas pequenas coisas, assim. Acho que era isso que eu queria deixar. Seja você. É isso aí. Seja você. Seja você. Eu adorei. Muito obrigada por dividir o teu tempo aqui, a tua tarde aqui, nessa meia horinha que a gente ficou juntos nesse link de internet, gravando o episódio. Estou super contente mesmo. Você quer deixar mais alguma fala? A gente tem um tempinho aqui, porque senão ficava um tempão aqui gravando com você, porque eu estou amando. Não, Ju, acho que está ótimo. A gente já passou as mensagens aí e vamos em frente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo hoje. Eu agradeço também. E você que está assistindo a gente aqui no YouTube, encontrou esse vídeo pela primeira vez, olha só que oportunidade legal. Clica aqui no botão inscreva-se, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Toda semana a gente posta um vídeo com uma empresa associada aqui no nosso ecossistema do Instituto. Se você é uma pessoa física, você pode se associar gratuitamente como embaixador 1, é só entrar no nosso site, você não paga absolutamente nada e consome todo o conteúdo que a gente produz aqui com muito amor e muito carinho. Se você também é uma empresa, olha só, vou adorar receber o seu contato. Vou deixar aqui. Alex, posso deixar seus contatos aqui embaixo? Claro, pode deixar na descrição? Sim. Uhum. É sempre bacana a gente fazer conexões. E a gente Legal, fica por Ju. aqui. Um beijo e até a próxima. Beijo, até.